Hoje nós vamos fazer aqui um comentário sobre o Salmo 23, Salmo de Davi. Então o tema desse salmo é: Deus é visto como um pastor cuidadoso e um guia que merece toda a nossa confiança. Devemos seguir a Deus e obedecer a seus mandamentos. Ele é a nossa única esperança de segurança e vida eterna. O autor é Davi mesmo. Davi é o autor desse salmo. Então, nós vamos ler aqui o primeiro verso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É uma Bíblia, chama Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal. Ela é salgado o preço, como diz, né? É cara, mas vale a pena, viu? É uma excelente Bíblia. Porque ela tem aqui no pé, no rodapé dela, tem alguns comentários de professores, essas pessoas que entendem de Bíblia, tem alguns comentários embaixo, entende? Que você pode aprender lá muitas coisas com eles. Então o verso primeiro, onde diz aqui: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós vamos ler aqui o resumo que está aqui. Depois eu vou dar o meu parecer também. Ao descrever o Senhor como um pastor, Davi escreveu sobre sua experiência, porque passou muitos anos de sua juventude pastoreando as ovelhas, que são completamente dependentes do pastor para provisão, direção e proteção. O Novo Testamento chama Jesus de o bom pastor, está em João 10:11. O grande pastor, né? Está em Hebreus 13:20. E o sumo pastor, 1 Pedro 5:4. Como o Senhor é o pastor, somos as suas ovelhas. Não no sentido de sermos assustados e passivos, mas seguidores obedientes, sábios o bastante para seguir alguém que nos levará aos lugares certos e do modo correto. O Salmo 23 não revela as características da ovelha como animal, mas as dos discípulos e as do pastor. Ao reconhecer o bom pastor, siga-o. Você reconheceu o bom pastor na tua vida, que é Jesus? Siga-o. Segue ele. As ovelhas, o que geralmente fazem com o pastor? Segue o pastor, ouve o pastor. Às vezes elas querem tomar algum caminho fora ali dos lugares que elas têm que ficar. O pastor vai lá com um cajadinho e dá um cajadinho nelas, repreende elas para elas voltar para o lugar que elas têm que segui-lo, têm que obedecê-lo. Assim Jesus quer que nós façamos também. Obedecemos a Ele, seguimos a Ele, as suas orientações, seguimos as suas diretrizes, né? Para nós não quebrar a cara, porque se você começar a pegar outro rumo que não é a do seu pastor, que é Jesus, você quebra a cara, só isso. Se você for querer fazer todas as suas coisas e não envolver esse pastor junto com você para te guiar, para te ajudar, entende? Você quebra também a sua cara, entendeu? Então, siga-o, obedeça o seu pastor, tá bom? Que aí você vai ser beneficiado por isso. Assim, em relação a Davi, tem outro porém, tem outro detalhe de Davi. Davi, quando ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, é como nós lemos aqui. Aqui o escritor aqui, ele deu uma introdução no que eu ia falar, mas ele não completou, então eu vou completar aqui. Quando Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele começa se comparando com aquelas ovelhas que ele é o pastor. Por exemplo, aquelas ovelhas que ele é o pastor ali, ele é um pastor, porque existe pastor relaxado também. Tem pastor que fala que cuida, mas não cuida. É aquele pastor que ele é relaxado, fala logo o português claro, né? Então ele não dá aquela atenção devida para as ovelhas. Ele não dá aquela atenção, entende? E existe o pastor que é dedicado, aquele pastor que
cuida realmente das ovelhas, entendeu? Que cuida realmente das ovelhas. O que acontece? Davi era esse pastor cuidadoso. Davi era um pastor zeloso. E nós temos várias provas na Bíblia disso, que ele era um pastor dedicado. Ele era um pastor que ele focava naquilo que era a sua responsabilidade, que era cuidar das ovelhas. Você vê lá, por exemplo, quando Saul foi indicar lá, foi na casa de Davi, né? Saul foi lá para indicar um rei. O que o pai de Davi falou? Ele apresentou os filhos que ele achava que tinha mais condição, e Davi ficou lá cuidando das ovelhas. Você acha que Davi não sabia disso? Que Samuel ia na casa dele? Lógico que Davi sabia. Ele podia ter se rebelado, falar, largar dessas ovelhas, vou largar essas ovelhas aí, vou para lá também, que eu não sou empregado de ninguém, tá? Os meus irmãos, os bonitinhos, ficam lá e eu fico aqui, vou largar isso aqui, vou para lá. Ele não fez isso. Ele ficou lá cuidando das ovelhas, enquanto Samuel estava lá na casa de Davi. Ele era uma pessoa dedicada, ou seja, ele não abandonou as ovelhas para ir lá para a casa do pai. Aí já é um cuidado que ele tinha, não vou abandonar minhas ovelhas. Então, mostra que ele é um pastor dedicado. Depois, o que ele fez? Davi, ele arriscou a sua própria vida para defender as suas ovelhas. Nós temos lá a história, né, que nós já conhecemos, que ele defendeu as suas ovelhas. Quando veio um urso e tentou abocalhar as suas ovelhas, ele correu risco de vida, foi lá e matou o urso. Ele não tinha arma nenhuma, você vê que ele correu o risco de morrer. Foi lá, matou o urso. Né? Quando veio o leão que tentou abocalhar as suas ovelhas, ele também foi lá, matou o leão e tirou a ovelha da boca do leão. Então ele era ou não era um pastor dedicado? Ele era, ele cuidava. Quando surgiu a necessidade dele, agora eu que estou precisando ser socorrido, alguma coisa ele estava passando, então ele disse, o Senhor é o meu pastor. Ele tinha crédito para dizer isso. Porque se ele fosse um cara relaxado no que ele fazia, ele não teria condição de dizer assim, o Senhor é o meu pastor, porque se esperando como ele era, ele não teria como. Mas ele, como ele era um pastor dedicado, ele disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque ele não deixava faltar nada para as ovelhas dele. Então ele tinha como falar isso. Nada me faltará. E não faltou. Até a misericórdia de Deus, quando ele errou, não faltou também. Né? Só para resumir tudo, até no dia que ele precisou da misericórdia, pelo seu erro, seu pecado, ele pagou, passou os processos de cobrança. Mas a misericórdia alcançou, que ele serve de referência até hoje, que nós estamos falando dele aqui. Há quantos mil anos nós estamos falando dele aqui, do seu legado. Então, Davi era um pastor dedicado. Então, quando ele fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é porque ele tem referências, que ele mesmo faz isso com as ovelhas. E para nós isso serve como o quê? Uma lição. Como que nós estamos cuidando das coisas de Deus? O que é as coisas de Deus? Não é somente as pessoas que estão em volta de você. Mas é também, mas não é só isso. Começa por você mesmo. Como é que você está cuidando de você mesmo? Como que você cuida de você? Como que você cuida da sua família? Né? Dos seus filhos, dos seus netos? Qual é a forma que você está cuidando deles? Da sua esposa? Você cuida do seu esposo? Qual é a forma que você está cuidando da sua família, da sua prole? Isso serve para referência para você mesmo. Vou falar assim, eu cuido da minha família, eu preciso que agora tu cuide de mim também. Eu preciso, Senhor, de uma força tua. Eu preciso que o Senhor venha ao meu encontro. Então, da forma que você cuida da sua família, Deus cuida de você. Você, como provedor ou provedora, cuida da sua família, Deus também vai prover o que você precisa. Aliás, Ele vai prover o que você precisa para você prover para a sua família. Porque você, eu acho que se você fosse uma pessoa relaxada, não cuidasse da sua família, você não tinha nem como vir entende? Cobrar de Deus ou falar, não tinha como, né? Então você é o provedor da tua família. E Deus é o teu provedor para você prover para a tua família.
Foi o que o Davi fez aqui. Ele buscou uma referência no que ele mesmo fazia, ele alcançou a misericórdia de Deus, com certeza. Não é isso? Ele era um pastor dedicado, defendeu, correu o risco. A prova foi tão grande que ele se colocou como um pastor do povão, porque na hora que foi para enfrentar o gigante Golias, não tinha bom ali. Não tinha nenhum ali que queria enfrentar, porque o cara era grande, 3 metros de altura. Até o próprio rei Saul ficou com medo. Mas Davi foi lá e falou: vou defender o meu povo. Quer dizer, ele tinha um dom de pastorear, de cuidar do povo. E quando não queriam deixar ele, ele disse: não, eu tenho referência. Matei um leão, matei um urso sem ter nada na mão. Eu defendi minhas ovelhas, agora eu vou defender o povo de Israel. Também se colocando como um líder. Ali nasce em Davi uma liderança. Que ele era um líder, que ele era o escolhido para ser o rei. Ali ele demonstra tudo isso. E ele cresce, e ele toma as rédeas e vai para cima e faz o trabalho que ele tinha que fazer. Tá certo? Então, amado e querido, faça as coisas de Deus com dedicação, com carinho, tá? Com amor. Cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas coisas. Quando você vê alguém em necessidade, você já faz isso, mas continua fazendo. Então seja uma referência para você mesmo. Como Davi foi e alcançou a misericórdia de Deus, você vai alcançar a misericórdia de Deus. Quando você estiver precisando, no maior momento que você estiver precisando de Deus, a sua misericórdia vai vir, vai te suprir. Então, hoje é essa a explicação sobre Davi. Davi precisou da misericórdia de Deus e alcançou. Você precisando da misericórdia de Deus, você vai alcançar, porque você mesmo vai ser a sua própria referência. Sempre quando tem alguém que precisa de uma palavra, você oferece. Sempre quando precisa de alguém que precisa de um abraço, você oferece. Né? Sempre quando está alguém chorando, desesperado, você vai lá e ajuda a enxugar a lágrima dessa pessoa. Você será a tua referência. Quando você chegar a tua vez, você nem vai precisar pedir. E aí, em seguida, na sua maior necessidade, Deus vai chegar para suprir a tua também, para te ajudar, para te falar uma palavra de conforto, para levantar você do seu desânimo, para te dar força para você prosseguir e caminhar rumo à direção da eternidade, que é lá em cima onde está Deus. Ele está lá em cima, mas ele também é tão humilde que ele está aqui, ó, dentro do meu e do teu coração. Então, o Senhor é o teu pastor, irmã. Irmão, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. E que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por sua companhia. Em breve nos veremos nos vídeos. Abraços.